Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e os senhores representantes da ANICA. O setor dos intermediários de crédito tornou-se hoje central no acesso ao financiamento em Portugal, e isso já foi aqui referido. Estamos a falar de um setor por onde já passa mais de metade do crédito à habitação, o que significa que para muitas famílias a decisão mais importante da sua vida não é feita diretamente com o banco ou com as instituições de crédito, é feita através de um intermediário. E é precisamente aqui que surgem as preocupações e este requerimento vem também no sentido das fragilidades relevantes que o Banco de Portugal identificou, nomeadamente, a falta de transparência, o risco de enviesamento das propostas e os potenciais conflitos de interesse. A fragilidade esta relativa aos conflitos de interesse, identificada também pela Autoridade da Concorrência, ou seja, o consumidor pode acreditar que está a escolher a melhor oferta de mercado, quando na realidade pode estar a escolher apenas entre as opções que lhe foram apresentadas. Isto porque, ao que sabemos, era expectável que fossem apresentadas até um máximo de 5 opções de bancos a disponibilizar os créditos, mas na maior parte das vezes, e as indicações que temos é que a maior parte das vezes são apresentadas apenas 2 opções, sem serem depois clarificadas todas as outras questões, nomeadamente em relação à percentagem que é dada pelos bancos às instituições de crédito. Para nós o problema aqui é claro, ou seja, não é um problema a existência do setor, pelo contrário, é sim um problema a falta de transparência e de alinhamento de incentivos. E esta audição torna-se importante por isso mesmo, para percebermos se estamos perante um mercado que funciona efetivamente ou apenas perante a aparência de concorrência. Este requerimento pode, de alguma forma, confundir a falta de transparência com necessidade de mais intervenção do Estado, e é importante que fique claro que para nós o problema não é existir intermediação, como já disse, é de facto a falta de informação clara que é dada ao consumidor e que é identificada tanto pelo Banco de Portugal como pela Autoridade para a Concorrência. O problema não é o mercado, são os incentivos desalinhados que se transformaram ou que podem levar a que haja mais uma vez uma falta de confiança e de aparência de falta de credibilidade no setor. Não devemos seguir o caminho habitual, isso é certo, a questão de mais regulação, mais controle, mais complexidade, não é isso que é expectável, mas sim regras simples, transparentes, uma responsabilização efetiva dos intermediários e dar ao consumidor, de alguma maneira, algum empoderamento no sentido de saber todas as variáveis e todas as hipóteses de escolha que tem à sua frente. O Chega defende a obrigação da divulgação clara das comissões e dos incentivos, a obrigação de explicar o universo das propostas analisadas e o reforço da responsabilidade civil no caso de recomendações enviesadas. E chegados aqui, vamos então a algumas questões que me parecem importantes, nomeadamente, e para percebermos, nós temos neste momento, segundo informações do Banco de Portugal, cerca de 6.000 entidades registadas. A ANICA representa quantas dessas 6.000 entidades? O plano de atividades para o próximo triênio, e apresentado pela lista de Vossas Excelências, a lista que ganhou as últimas eleições, fala de facto nesta questão da transparência e tem como um dos seus objetivos do plano assentar nos princípios da transparência, no rigor institucional, na defesa da boa prática profissional. O que é que tem estado a fazer, de facto, para levar os associados a cumprir este plano? E depois, gostaria de ouvir o vosso comentário acerca das declarações do diretor do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, quando considerou que há um nível de opacidade relevante na forma como alguns intermediários de crédito atuam, pois apesar de cada intermediário trabalhar em média com 5 bancos, aquilo que eu falava há pouco, a larga maioria dos contratos é apenas com 1 ou 2. Ou seja, é verdade esta afirmação
do diretor do Departamento do Banco de Portugal, e depois, na vossa terceira convenção, que ocorreu, se não me falha a memória, em outubro de 2025, um dos temas em debate foi a revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito, onde foi dada a perspectiva do Banco de Portugal e do setor bancário para esta revisão do regime jurídico, e a minha pergunta é se a perspectiva do Banco de Portugal e do setor bancário é também a perspectiva da entidade que representa o setor, e quais são para vocês as principais necessidades nesta revisão do regime jurídico. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordo que esta audição é importante no sentido de clarificar principalmente a questão da regulação do setor, e independentemente de termos já um regime jurídico ou uma proposta a ser trabalhada, mais ainda se torna fundamental ouvirmos a associação que, apesar de ter uma representação do setor se calhar não tão grande como desejável, mas que tem trabalhado para que haja de facto, e parece-me, para que haja uma maior credibilização também do setor. Mas há duas situações que eu gostaria de reforçar, que é a questão do conflito de interesses, porque a autoridade da concorrência é clara nesta questão, e diz mesmo que o modelo de remuneração pode influenciar diretamente a recomendação ao cliente. Existe risco das soluções apresentadas não refletirem a diversidade do mercado, podendo assim haver enviesamento sistemático das escolhas. Como é que podemos evitar este enviesamento, do vosso ponto de vista? Mais uma vez reforço, credibilizando o setor e tornando transparente o mais possível para o cliente, havendo de facto uma concorrência real e não uma concorrência aparente, na medida em que, apesar de trabalharem com vários bancos, está refletido que a maior parte dos contratos acabam frequentemente concentrados em poucos ou sempre nos mesmos. Obrigada.